Olá, alunos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Cristiane. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre texto teatral, que está relacionado ao gênero dramático. A palavra dramático vem de drama, né? Que está relacionado à ação, à interpretação, à encenação dos personagens. Creio que vocês já devem ter visto algum vídeo de encenação teatral, ou mesmo em alguma apresentação na escola, vocês devem ter encenado alguma peça teatral. E isso, além de entreter quem está assistindo, também transmite cultura, amplia nossos conhecimentos. Aqui nós temos um pouquinho sobre como o teatro surgiu. A história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C. Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Vocês devem ter ouvido falar sobre esses deuses mitológicos, né? Nós temos Poseidon, que é o deus dos mares, Zeus, tem Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, Atena, que é a deusa da sabedoria, e temos muitos outros deuses. E temos o deus Dionísio, que está relacionado às festas, ao vinho. E nessa época, as pessoas realizavam festas, realizavam cerimônias para agradecer à fertilidade, para agradecer ao vinho. E nessas celebrações iniciou-se o teatro. Haviam pessoas ali, né, que iniciou-se essas encenações nessas celebrações. Muitos até utilizavam máscara, querendo interpretar o próprio deus Dionísio. O texto teatral, ele tem uma estrutura que é feita pensando na finalidade. Qual é a finalidade do texto teatral? A encenação, né, por parte dos personagens. Ele apresenta enredo, personagens, espaço e tempo. E aqui ele se assemelha ao texto narrativo. Por quê? No texto narrativo nós temos contado uma história, nessa história tem personagens principais, personagens secundários, é acontecido em determinado local, né, em determinado espaço, durante um certo tempo. Então essas características também fazem parte do texto teatral. Só que no texto narrativo tem a presença do narrador, aquela pessoa ali que conta a história. Enquanto que no texto teatral geralmente não tem um narrador contando. Aqui em relação ao enredo, que é a sequência dos fatos, acontecimentos que caracterizam a história, as situações que envolvem os personagens, suas ações, seus sentimentos e emoções. O enredo é composto essencialmente por 4 partes. Então, na primeira parte nós temos a apresentação, e nessa apresentação nós vamos ter a exposição dos personagens, vamos ter também a exposição do local onde vai acontecer aquela cena. Na complicação, é aquele momento do enredo onde vai desenvolver os conflitos. Já o clímax, ele é o ponto auge da história, né? É o momento de maior tensão, o momento mais crítico. E o desfecho, ele é o desenlace, o momento de conclusão, o encerramento, né, desses conflitos. Aqui nós temos um exemplo de um texto teatral e percebam que ele possui ato e cena. Logo aqui no início nós temos ato e cena, que seriam unidades onde vai marcar a entrada e saída de personagens e também vai marcar a mudança de cenário. Logo abaixo nós temos a apresentação, o local onde vai acontecer essa cena, o período, né? Nesse caso aqui no século XVII, em Pádua, numa praça pública. Além disso, o texto teatral, como eu disse anteriormente, ele tem a ausência do narrador. Não tem um narrador contando a história, são os próprios personagens que vão contar a história, né? Por conta disso, nós vamos ter a presença do discurso direto. O que seria o discurso direto? É a transcrição exata da fala dos personagens.
Já num discurso indireto, seria um narrador falando pelos personagens, o que não é o nosso caso. Vou mostrar aqui um exemplo de discurso direto presente no texto. Nós temos aqui o nome dos personagens em negrito, né? Lucêncio, Trânio, Batista e Grêmio. E logo à frente nós temos a transcrição exata da fala do personagem. Então, nesse trecho aqui: Bela Pádua, aqui estamos, meu criado Trânio. Aqui irei estudar minha paixão, as poesias. Aqui nós temos um discurso direto, a transcrição exata da fala de Lucêncio. Além disso, o texto teatral ele possui as rubricas. Prestem muita atenção nessa palavrinha porque ela é muito importante no texto teatral. Por quê? Como não tem um narrador para falar como o personagem tem que agir, o que tem que ter naquela cena, nós vamos ter as rubricas, que também é chamada de notações cênicas. Então, nessas rubricas, nós vamos ter como o personagem deve agir, se ele tem que estar triste, se ele tem que estar feliz, que hora que ele tem que entrar. Também temos informações sobre a sonoplastia, sobre o cenário. Todas essas informações extras que vai ajudar na encenação vão estar nas rubricas. E um exemplo de rubrica está logo aqui no início. Estão Bianca, Catarina, Batista, Grêmio e Hortêncio conversando. Lucêncio e Trânio entram sem que eles vejam. Então percebam que é uma informação extra do que eles têm que fazer. Alguns personagens já vão estar na cena conversando, enquanto outros dois vão entrar sem que os demais vejam. Isso é uma rubrica. E percebam que ela é um pouquinho diferente do restante do texto. Geralmente ela vem em itálico ou com uma fonte diferente. Outro exemplo de rubrica é aqui, ó. Lucêncio e Trânio escutam a conversa. Aqui, para ficar claro a diferença entre discurso direto e indireto, vamos ver esses exemplos. No discurso direto, como eu disse, é a transcrição exata da fala dos personagens. Então, nós temos: eu comecei minha dieta ontem. Então, é a transcrição exata da minha fala. Eu comecei minha dieta ontem. Agora, no discurso indireto, seria alguém falando por mim. Ela disse que vai começar a dieta. Olha esse outro exemplo. Eu preciso estudar para a prova. A transcrição exata da minha fala, discurso direto. Discurso indireto, alguém falando por mim. Ela informou que precisa estudar. Então é essa a diferença. Como não tem narrador no texto teatral, não tem ninguém falando pelos personagens, vamos ter a presença do discurso direto, a transcrição exata da fala dos personagens. Aqui nós temos as principais formas de manifestações dramáticas: a tragédia, a comédia, o auto e a farsa. A tragédia é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. Então, a tragédia ela é de origem grega, ela possui uma linguagem mais rebuscada, e aqui os personagens eles vão ser vítimas do destino. Eles vão cair em desgraça, vai ter essa questão da tragédia, do sofrimento, e geralmente culmina num final funesto, culmina numa morte, né? E isso impressiona quem está assistindo, porque vai provocar terror, vai provocar compaixão de quem está assistindo uma tragédia. A comédia é a representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia, e ela teve início na Grécia Antiga. Então, além de provocar o riso, a comédia também ela vai criticar os defeitos da sociedade. Então, assim, ela vai pegar situações cômicas do cotidiano, situações ridículas, ela vai pegar temas polêmicos, igual atualmente a política é um tema muito polêmico, né? Então, nós vemos várias encenações com comédia relacionada a esse tema, porque além de provocar o riso, ela também vai criticar, ela também vai satirizar. A farsa, ela surgiu por volta do século XIV e é uma peça curta e de caráter crítico.
Além disso, a farsa ela vai ter situações grotescas, situações ridículas da vida cotidiana. E ela vai ter essa questão de ser ser exagerada, ser caricatural. Então ela critica a sociedade, ela provoca o riso, igual a comédia, mas ela tem esse caráter exagerado, esse caráter caricatural. O alto, ele surgiu na Idade Média e são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. E o ato, gente, ele aborda temas religiosos, temas profanos, como vocês devem ter percebido no filme O Alto da Compadecida. Então, além desse tema profano, além do tema religioso, da questão cômica também, eles também têm esse teor moralizante, também satiriza, também educa. E aqui nós temos exemplo, O Alto da Barca do Inferno, do autor Gil Vicente, que é excelente. E temos aqui O Alto da Compadecida, que é um filme excelente. E assim, todas as pessoas que assistem gostam muito desse filme, né? Ele é muito bom mesmo. Temos aqui as referências e até a próxima aula.